Jovem Pan News, eleições 2024. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná voltou atrás e derrubou a resolução que previa lei seca no dia da eleição. A pasta chegou a divulgar no começo da tarde que iria proibir a venda, consumo e compra de bebidas alcoólicas no dia do primeiro turno de votações. Mas, algumas horas depois, voltou atrás nessa decisão e a lei seca anteriormente prevista foi cancelada. A mudança de posicionamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública aconteceu depois de uma reunião com entidades do setor gastronômico, como a Abrazel e a Abrabar. Mesmo com a liberação da venda e consumo de bebidas no próximo domingo, o secretário Hudson Teixeira ressaltou que o policiamento vai ser reforçado em locais como bares e restaurantes. Nós vamos reforçar o policiamento durante as eleições, estaremos atentos a locais onde efetivamente não pode haver consumo de bebida alcoólica, são postos de combustível. Teremos operações de trânsito, mas vimos a necessidade de revogar o contato com todas as associações, considerando até a questão econômica e a questão dos dados no nosso estado. Nosso estado é muito herdeiro, as pessoas são conscientes. Conversamos com o governador e ele, num ato de sensibilidade, pediu para que nós revíssemos essa condição e é isso que nós estamos fazendo. O presidente da Abrabar, o Fábio Aguaio, comemorou essa decisão da CESP e reforçou que a manutenção da lei seca iria prejudicar financeiramente os bares e restaurantes. Olha, é uma grande vitória do nosso setor de gastronomia e entretenimento, também nossos colegas dos postos de combustíveis que têm a loja de conveniência, que vão poder vender, o supermercado, as mercearias, o pessoal que faz eventos, né? Então toda uma cadeia produtiva é beneficiada. Nós temos que lembrar que a lei seca é uma medida totalmente ultrapassada, retrógrada, e o Paraná ainda às vezes insiste nessa medida que só faz perdas, né? Não tem ganhos. A gente vê as últimas eleições aí, nós conseguimos demonstrar que a população está consciente, é a celebração da democracia, e a Abrabar luta 20 anos para revogar isso totalmente. A CESP também anunciou ontem que vai coordenar a Operação Eleições 2024 do Centro Integrado de Comando de Controle Regional. A principal atuação das forças será no combate aos crimes eleitorais em cartórios eleitorais, locais de votação ou de apuração, vias públicas e estações de transporte. Olha, diversas cidades do estado terão gratuidade no transporte público no próximo domingo, dia do pleito municipal. A medida adotada em todo o país também foi acatada por muitos municípios paranaenses. A iniciativa busca facilitar o acesso, então, dos eleitores até os locais de votação. A regra de gratuidade será válida a partir das 0 hora até as 11 horas e 59 minutos de domingo, cobrindo, então, todo o período de votação. Além de Curitiba, outras grandes cidades do Paraná também confirmaram que vão colocar o transporte coletivo de forma gratuita no dia da eleição. Entre elas, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Maringá e também Foz do Iguaçu. A gratuidade também vale para o dia 27 de outubro, se tiver segundo turno. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a AMEP, também informou que o transporte coletivo será gratuito nas 23 cidades da região metropolitana de Curitiba, onde opera. Olha, essa medida é importante para tentar reduzir o não comparecimento, a abstenção. No Paraná, ela gira em torno de 20%, pouco menos, pouco mais, mas sempre perto desta casa. Como as eleições estão disputadas nas grandes cidades, pelo menos, Pedroso, a expectativa é que a taxa de abstenção nesse ano caia um pouco. Você concorda com essa leitura? Eu tenho expectativa um pouco diferente. Eu acredito que nós vamos seguir a tendência de anos anteriores e teremos aí acentuada, né? Continuaremos crescendo o número de abstenções. Elas costumam ser menores nas eleições municipais do que são nas eleições gerais, mas ainda tende a crescer esse ano, Marco. Apesar da grande disputa, eu sinto, inclusive quando converso com os eleitores, vejo algumas pesquisas, eles estão menos empolgados. Vamos esperar se isso vai se concretizar, mas que bom que o poder público ele está se sensibilizando tanto na questão da lei seca quanto na questão do transporte. Você vai assim retirando algumas barreiras para o eleitor, pelo menos enquanto o voto ainda é obrigatório, que eles possibilitem que as pessoas que talvez não consigam pagar, como a Bia nos alertou ontem, nossos ouvintes, o custo do transporte, ali eles consigam se deslocar até o seu local de votação. Mas, enfim, eu estou animado com a chegada de domingo, Mark, para verificar se os candidatos vão mobilizar a sua turma ou não. Eu vejo alguns candidatos já fazendo essa campanha de não adianta só apoiar, tem que ir votar, porque às vezes acontece, a pessoa viaja ou não está preocupada, ou acaba não querendo passar pela fila da votação, tem ali um estresse mínimo, né? Então, as campanhas já estão começando a querer ativar os eleitores para realmente irem às urnas. Jovem Pan News, eleições 2024.
A Secretaria de Segurança Pública do Paraná voltou atrás e derrubou a resolução que previa lei seca no dia da eleição. A pasta chegou a divulgar no começo da tarde que iria proibir a venda, consumo e compra de bebidas alcoólicas no dia do primeiro turno aí de votações. Mas, algumas horas depois, voltou atrás nessa decisão e a lei seca anteriormente prevista foi cancelada. A mudança de posicionamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública aconteceu depois de uma reunião com entidades do setor gastronômico, como a Abrazel e a Abrabar. Mesmo com a liberação da venda e consumo de bebidas no próximo domingo, o secretário Hudson Teixeira ressaltou que o policiamento vai ser reforçado em locais como bares e restaurantes. Nós vamos reforçar o policiamento durante as eleições, estaremos atentos a locais onde efetivamente não pode haver consumo de bebida alcoólica, são postos de combustível. Teremos operações de trânsito, mas vimos a necessidade de revogar os contatos com todas as nossas estações, considerando até a questão econômica e a questão dos dados no nosso estado. Nosso estado é muito ordeiro, as pessoas são conscientes. Conversamos com o governador e ele, num ato de sensibilidade, pediu para que nós revíssemos essa condição e é isso que nós estamos fazendo. O presidente da Abrabar, o Fábio Aguaio, comemorou essa decisão da CESP e reforçou que a manutenção da lei seca iria prejudicar financeiramente os bares e restaurantes. Olha, é uma grande vitória do nosso setor de gastronomia e entretenimento, também nossos colegas dos postos de combustíveis que têm a loja de conveniência que vão poder vender, o supermercado, as mercearias, o pessoal que faz eventos, né? Então toda uma cadeia produtiva é beneficiada. Nós temos que lembrar que a lei seca é uma medida totalmente ultrapassada, retrógrada, e o Paraná ainda às vezes insiste nessa medida que só faz perdas, né? Não tem ganhos. A gente vê as últimas eleições aí, nós conseguimos demonstrar que a população está consciente, é a celebração da democracia, e a Abrabar luta 20 anos para revogar isso totalmente. A CESP também anunciou ontem que vai coordenar a Operação Eleições 2024 do Centro Integrado de Comando de Controle Regional. A principal atuação das forças será no combate aos crimes eleitorais em cartórios eleitorais, locais de votação ou de apuração, vias públicas e estações de transporte. Olha, e diversas cidades do estado terão gratuidade no transporte público no próximo domingo, dia do pleito municipal. A medida adotada em todo o país também foi acatada por muitos municípios paranaenses. A iniciativa busca facilitar o acesso, então, dos eleitores até os locais de votação. A regra de gratuidade será válida a partir das 0h até as 11h59 de domingo, cobrindo, então, todo o período de votação. Além de Curitiba, outras grandes cidades do Paraná também confirmaram que vão colocar o transporte coletivo de forma gratuita no dia da eleição. Entre elas, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Maringá e também Foz do Iguaçu. A gratuidade também vale para o dia 27 de outubro, se tiver segundo turno. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a AMEP, também informou que o transporte coletivo será gratuito nas 23 cidades da região metropolitana de Curitiba, onde opera. Olha, essa medida é importante para tentar reduzir o não comparecimento, a abstenção. No Paraná, ela gira em torno de 20%, pouco menos, pouco mais, mas sempre perto desta casa. Como as eleições estão disputadas nas grandes cidades, pelo menos, Pedroso, a expectativa é que a taxa de abstenção nesse ano caia um pouco. Você concorda com essa leitura? Eu tenho expectativa um pouco diferente. Eu acredito que nós vamos seguir a tendência de anos anteriores e teremos aí acentuada, né? Continuaremos crescendo o número de abstenções. Elas costumam ser menores nas eleições municipais do que são nas eleições gerais, mas ainda tende a crescer esse ano, Marco. Apesar da grande disputa, eu sinto, inclusive quando converso com os eleitores, vejo algumas pesquisas, eles estão menos empolgados. Vamos esperar se isso vai se concretizar, mas que bom que o poder público ele está se sensibilizando tanto na questão da lei seca quanto na questão do transporte. Você vai assim retirando algumas barreiras para o eleitor, pelo menos enquanto o voto ainda é obrigatório, que eles possibilitem que as pessoas que talvez não consigam pagar, como a Bia nos alertou ontem, nossos ouvintes, o custo do transporte, ali eles consigam se deslocar até o seu local de votação. Mas enfim, eu estou animado com a chegada de domingo, Mark, para verificar se os candidatos vão mobilizar a sua turma ou não. Eu vejo alguns candidatos já fazendo essa campanha de não adianta só apoiar, tem que ir votar, porque às vezes acontece, a pessoa viaja ou não está preocupada, ou acaba não querendo passar pela fila da votação, tem ali um estresse mínimo, né? Então as campanhas já estão começando a querer ativar os eleitores para realmente irem às urnas. Agora 7h25. Repita. 7h25.